Como Gente, vai? Boa noite, tudo bem? tudo bem com você? Tudo bem, melhor agora falando com vocês. Que legal, que legal. Tá animado então para dividir a sua história com a gente? Sim, estou. Você parece que está tímido para contar a sua história. Não, não, não. Eu acho que é importante compartilhar a minha história com outras pessoas, sim. Eu fico satisfeito com isso. Acho importante. Não estou tímido, não. Normalmente não sou tímido, né? Mas vamos lá. Pergunte à Tá vontade, joia, o que tá você joia. precisar. Bom, primeiro eu quero te agradecer por você ter aceito o convite de fazer parte dessa série de lives. São 13 entrevistas com empresários que começaram do comecinho mesmo e se tornaram empresários de sucesso. Obrigada por você ter aceito esse convite. Obrigada mesmo. Isso, à disposição. Satisfação é minha. E eu quero dar boa noite pro pessoal. O pessoal está entrando ainda. É Se normal o pessoal esperar, ir chegando aí. se você quiser esperar um É, pouco, a gente vai batendo um papo aqui, tranquilo. depois a live vai ficar gravada e eu disponibilizo a gravação para quem está no meu grupo no Telegram. A gente está dando um retorno aqui. Estou ouvindo minha voz. Eu vou disponibilizar a gravação para quem está no meu grupo no Telegram e disponibilizo para você também, se você quiser utilizar de alguma forma, enviar para algumas pessoas, porque fica aqui um resumo da sua história. Legal, Né? obrigado. E para quem está aqui e achar que essa história com o Rodrigo é interessante, serve para você que está na área de logística, para você que está começando um negócio, porque ele vai contar coisas sobre o começo, sobre as coisas que ele errou, onde acertou, onde é que estão os principais problemas nesse segmento. Compartilhe essa live, tem um aviãozinho embaixo, só enviar pelo Stories não, pelo direct de quem vocês acham que é interessante essa história. Apertem no coraçãozinho aí embaixo para que o Instagram entregue para mais pessoas. O comecinho da live ele entrega pouco mesmo, porque tem muita gente que entra e sai, então conforme a live vai acontecendo, as pessoas vão entrando. Perfeito. Eu acho que os primeiros recados são esses mesmos. Então vamos começar. Vamos começar do começo. Bem do começo. Vamos começar do começo, porque cada pessoa que eu trouxe aqui para essa série, porque foram pessoas escolhidas a dedo, histórias escolhidas a dedo, Tá. pessoas muito diferentes umas das outras, segmentos totalmente diferentes, né? Eu falei com gente da área pet, área da beleza, área da gastronomia, educação, várias áreas totalmente diferentes, né? Então, justamente porque a gente percebe semelhanças em negócios, mesmo sendo segmentos diferentes, a gente percebe semelhanças e as particularidades de cada um. E cada história a gente aprende alguma coisa, né? Com certeza. E essas pessoas que eu chamei, todas elas eu conhecia de alguma forma. Algumas um pouco mais, outras um pouco menos. Gente que eu trabalhei junto, gente que eu vi começar. E você é uma das pessoas que eu conheci no comecinho, né? Eu chamei aqui algumas pessoas em que eu fui cliente. E eu também fui sua cliente. É verdade, verdade. É verdade, né? Então, foi assim que a gente se conheceu há mais de 20 anos atrás. Me fala isso que a gente começa a revelar um pouco da idade, né, Thaís? Então é complicado, né? É. Porque assim, eu não aparento ter 28 anos, né? Nem aparento mesmo. E o pessoal começa a fazer conta, né? Quando a gente fala isso, né? Então, teve gente que eu chamei aqui, olha, eu conheci uma pessoa aqui que eu conversei, e nós crescemos juntos, nossas famílias eram amigas antes da gente nascer. Então, você vê, e tem gente que eu conheci há 18 anos, há 20 anos, e você eu conheci há mais de 20 anos, quando eu trabalhava na Gafisa, Sim, e exatamente. você foi oferecer os serviços da RN que tinha pouco tempo, em alguns anos. Eu acho que a RN devia ter 2, 3 anos naquela época. Acredito, sim. E eu lembro que... E a gente vai falar sobre isso, sobre o seu tino comercial para impulsionar o seu negócio. A gente vai conversar sobre isso, né? Você era o comércio, sempre foi, acho que ainda é o comercial da empresa, né? Sim, com certeza. Sou o diretor comercial da empresa
Ainda continuo muito parecido. Ainda essa essência, vamos dizer assim, do marketing de guerra, né, que é a minha formação, ela faz parte um pouco até... A gente tem até um processo de adaptação que a gente que é um pouco mais, vamos dizer assim, vamos colocar dessa forma, um pouco mais antigo na parte comercial, a gente trabalha de uma forma muito de guerra mesmo, aquela coisa bem... eu costumo dizer que eu ainda continuo com os meus cartões de visita aqui guardados. Sério? Ainda continuo, né? Mas mudou muita coisa, né? Pro meu ramo eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, mas a gente mudou muito o formato, né? E a gente está, inclusive, com as redes sociais, com tudo que tem trazido facilidades principalmente para a parte comercial nossa, a gente está se adaptando. Eu posso dizer que eu estou utilizando redes sociais há pouco mais de 2 anos. Isso, infelizmente, vamos dizer assim, de certa forma, eu já poderia ter começado isso lá atrás, mas, como eu disse, a gente vem trabalhando de uma forma muito manual, um processo... E acho que a internet, né, tudo isso que está trazendo para a gente agora é muito novo, pelo menos para mim, né? Então, eu estou me adaptando e a gente está começando agora com isso, investindo bastante na parte de redes sociais agora, por exemplo. Legal. Legal. Então, foi assim, né? Como é que eu te conheci. Então, eu vi como era o seu começo como empresário. A gente conversava, né, sobre como que a Irene estava começando. Foi assim que você entrou, né? Se tornou um fornecedor da Gafisa. Sim. E para a gente começar aqui, eu vou já te mandar a primeira pergunta. Primeiro, eu quero, antes de você abrir a RN, Sim. eu quero saber o que você fazia antes. Como era o seu trabalho antes de decidir abrir a RN? Então, eu iniciei muito novo, né? Eu abri a empresa com 20 anos, 21 anos de idade, né? Hoje, para essa molecada atual, você falar em abrir uma empresa com 20 anos é relativo, né? Porque hoje você tem grandes profissionais aí na parte de redes sociais que é uma molecada muito nova, que já está, inclusive, fazendo muito dinheiro com isso, né? Por outro lado, você tem essa juventude que está iniciando e que também só vai acordar lá na frente. Mas eu, particularmente, comecei com 20 anos para 21 anos a empresa. Antes de começar a empresa, eu vinha de uma atividade totalmente diferente, que era um ramo de cobrança, um departamento comercial de uma grande empresa de atacado e de varejo. Eu trabalhava no departamento de atacado, mas era uma empresa de varejo, que hoje seria um dos grandes e-commerces aí do Brasil, mas infelizmente não veio a dar continuidade. Acho que não vem ao caso nem comentar o nome da empresa. E depois, saindo do trabalho, eu falei, puxa, o que fazer? Eu fiquei desempregado, a empresa ela saiu da Avenida Paulista, onde a gente tinha a sede, e foi para Barueri, e eu falei, o que fazer? Com 18 anos de idade, eu falei, o que fazer? Eu falei, vou comprar uma motocicleta e fazer entrega. Hoje a gente está vivendo esse momento das entregas de comida, né? Que só voltando, trazendo aqui para a realidade, hoje acredito que aconteça muito isso. As pessoas elas estão ficando desempregadas, então você vê homem, mulher, de bicicleta fazendo entrega de comida, ou seja, foi um pouco daquilo que eu vivi naquele tempo, ou seja, eu não sabia muito o que fazer, eu não tinha uma profissão. Eu não tinha conseguido uma formação superior até os 18 anos de idade, ou partindo dali, né? E eu comprei uma motocicleta e comecei... Ou melhor, não comprei a motocicleta. Eu comecei a fazer entregas com a motocicleta da empresa, porque eu não tinha nem dinheiro para comprar uma motocicleta. E partindo dali, eu fiquei praticamente fazendo um benchmark ali, né? De como... de como que era essa atividade, enfim, ali fazendo um test drive ali, né, entendendo um pouco de como que funcionava, e partindo dali eu já comecei a observar, já comecei a entender um pouco disso. E foi através dessa minha vivência que me despertou a vontade.
e comecei a querer empreender. Desculpa, minha bateria não está muito boa, eu vou... Será que... Ah, tá. Eu acho que fica melhor assim. Desculpa, viu? Imagina. E aí você, trabalhando, você é bastante articulada, uma pessoa bastante comunicativa, começou a ver como é que isso funcionava. Sim, perdão, viu? E resolveu abrir o seu próprio negócio. Sim. Mas o que te motivou a abrir um negócio? Você falou, olha, acho que é vir aqui eu me tornar empresário, porque é uma diferença grande. Muita gente acha que assim, só porque trabalhou em algum lugar que você já tem capacidade de abrir um negócio, né? Sim. E o que te fez, né, sair e abrir um negócio? Realmente foi essa parte de visão do negócio? Eu acho que foi a vontade de empreender. Basicamente isso. Eu não me sentia à vontade, vamos dizer assim, trabalhando para os outros, entendeu? Eu não sei, me despertou. Eu já tinha essa visão, tanto que eu primeiramente eu tanto tinha vontade de empreender que eu primeiro abri a empresa no papel em casa onde eu morava na Zona Leste. Então eu não nasci na Zona Leste, mas eu fui morar na Zona Leste e eu abri a empresa no papel, porque na época já era um processo complicado, hoje até que é mais simples, mas na época era mais complicado. Então eu abri a empresa naquele endereço, na minha residência, onde eu tinha, e partindo dali, eu já tinha esse planejamento. Então eu comecei a usar uma estratégia. Eu posso dizer assim, eu sou um exemplo de como não se deve abrir uma empresa. Porque assim, em que sentido que eu quero dizer? Eu não fomentei nada, eu não juntei dinheiro para abrir empresa. Então eu abri de forma muito mal planejada. Então, partindo disso, eu comecei ali a fazer um trabalho bem diferente na captação de clientes, porque o que eu fazia? No momento que eu fazia uma entrega, eu pegava um cartão de visita do meu cliente. Então, eu via lá, eu ia até a Gafisa, fazia uma entrega e pegava um cartão de visita e entrava em contato depois. E chegava no meu escritório e entrava em contato para oferecer o meu serviço. Ah, entendi, Foi mais ou menos entendi. assim. Bom, isso é usar as oportunidades que aparecem. Você utilizava uma forma, né, de captura, de captação, na verdade, né? Bom, então você acabou de falar que começou do jeito errado, Sim, né? E sim. é uma das coisas que eu ensino aqui, que eu procuro passar para as pessoas, elas começarem do jeito certo. Mas muitas das pessoas que eu conversei aqui começaram mesmo do jeito errado. E a gente sabe que começar do jeito errado traz muito mais dificuldades para a gente, né? Exatamente. E nesse seu início, quais foram as suas maiores dificuldades? Eu acho que foi realmente a questão financeira. Eu não consegui fazer um mínimo planejamento para que eu pudesse montar o meu negócio. Então, eu acho que assim, primeiro que eu não... Chega até... Eu acho que eu vou te contar uma história. Eu vou tentar resumir ela ao máximo, tá? Eu sempre fui Tá. um motoboy muito organizado. Então, eu tinha 2 motocicletas. Então, o que eu pensei? Quando eu fui abrir o meu negócio, eu falava assim, olha, se eu tiver a necessidade, eu vou vender uma motocicleta e invisto no meu negócio. Coisa que eu já devia ter feito lá atrás. Eu já deveria ter vendido minha moto para poder montar o meu negócio, porque eu tinha 2. Porque, como eu sendo organizado, se quebrasse uma motocicleta, eu tinha outra para usar, né? Acredito que hoje nem exista isso, né? Porque hoje acho que as pessoas que têm motocicleta, dificilmente as pessoas têm 2 motocicletas. Mas eu tinha 2, porque, de certa forma, eu não podia faltar ao trabalho, porque eu tinha uma responsabilidade muito grande ali naquela empresa que eu me dediquei. E aí eu decidi vender a moto, porque já estava chegando a data para pagar o primeiro aluguel, porque eu entrei no imóvel sem pagar o primeiro aluguel, né? Então eu consegui que o meu pai fosse meu fiador, então eu não tive a necessidade de pagar o primeiro aluguel ali, e ficou para 30 dias, né? No caso, o padrão, né? Aí eu falei, puxa, vai dar 5 dias para vencer o aluguel e o volume de trabalho não veio. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vender a motocicleta. Aí o que aconteceu? Eu fui vender a motocicleta. Vou dar um exemplo. A motocicleta valia R$2.000.
O rapaz, eu insisti tanto para ele vender, ele falou, ó, eu só tenho R$ 1.000 na conta. Se você quiser, eu compro por 1.000. Eu vendi ela por 1.000. Aí fui sacar o dinheiro no banco. Quando eu saí do banco, eu fui assaltado, me levaram todo o dinheiro. Não, Exatamente. meu Deus. Eu fui roubado. Eu cheguei no meu escritório somente com um capacete na mão. Olhei para o meu irmão, que só ficava eu e meu irmão. Meu irmão olhou para mim e falou assim, o que aconteceu? Eu falei, eu vendi a moto. Ele falou, poxa, mas você vendeu a moto? Ótimo, então vamos pagar as contas para a gente poder seguir. E quando eu fui falar para ele, ele não acreditou. Enfim, esse foi a primeira dificuldade que eu tive, né? Primeiro tombo, vamos dizer assim, né? Primeiro tombo. Só que partindo dali, eu sentei com o proprietário, conversei com ele, enfim, e parece que depois desse desabafo do que aconteceu, as coisas começaram a fluir de uma forma assim inexplicável. Inexplicável. Então eu saí de somente eu fazendo entrega, em 6 meses eu já tinha algo por volta de 10 a 15 motoboys trabalhando para mim, naquela época. Quanto tempo? 6 meses. Em 6 meses. 6 meses. Cresceu bem rápido. Cresci bem rápido. E, infelizmente, depois tive um outro problema pessoal, né, que foi a morte do meu irmão, que trabalhava junto comigo, e que, infelizmente, num acidente totalmente fora, né, do meu negócio, mas também foi um fator que me atrapalhou bastante, né, no sentido de pessoal, né, me desmotivou muito isso. Foi uma das piores coisas que aconteceu comigo. Ou seja, obviamente foi muito pior do que eu ter sido roubado, né, como eu fui assaltado. Sim. E tudo. Então, assim, eu acho que se eu for vamos dizer assim, partilhar ali certinho as dificuldades que houveram, eu acho que o principal foi a falta de planejamento e esses percalços que aconteceram, mas rapidamente, eu acho que até pela minha vontade de empreender, de ter certeza que aquilo que eu estava fazendo iria dar certo, eu acho que esse é o espírito que eu compartilho com algumas pessoas, até que a gente vai falar a respeito de negócios e tudo, e que eu falo, olha, você pode ter toda a dificuldade do mundo, inclusive a questão financeira, mas se você tiver foco dentro do seu negócio, a mente bem voltada para aquele teu negócio, e você planejar o seu negócio a ponto de você ter certeza que esse produto que você vai oferecer para o mercado, né, seja um produto interessante, eu acho que vale a pena você realmente tentar, porque o foco, eu acho que é um dos fatores mais relevantes para que o seu negócio dê certo. Pelo menos é a forma que surtiu positivamente para mim, né? E o que foi que fez o seu negócio crescer tão rápido? Você acabou de falar que precisou ter bastante foco, mas, assim, em 6 meses você era sozinho e, de repente, já tinha mais 15 pessoas. E, assim, eu sei que a RN cresceu muito rápido. Sim. Esse foi os primeiros 6 meses, mas ela cresceu bem mais rápido, porque depois de um tempo você já tinha uma frota própria, você não tinha só moto, você tinha aqueles carros maiores, que é para levar cargas maiores e maior quantidade também, até porque quando eu me tornei sua cliente, vocês já estavam nesse estágio, né? Eles eram clientes da Gafisa, porque vinham, eu acho que era Ducati, uma coisa assim, Ducato. Ducato, eram esses carros aquelas vans, né? Aquelas vans começaram a surgir. Isso, eu costumo dizer o seguinte, até vale a pena voltar um pouquinho. Apesar de a gente ter crescido bastante, esse serviço de moto, na época, para mim, sempre faltou uma certa segurança. E a segurança eram fechar contratos contínuos que a gente pudesse ter a possibilidade de manter aqueles custos fixos que a gente tem. Eu acho que acho que para qualquer empresa hoje no mercado, você tem que ter alguns contratos fixos para que isso te traga uma certa segurança financeira, para que você consiga manter os seus custos fixos. Porque senão você vai pagar funcionários com atraso, ou seja, você vai ter diversas situações. Eu posso te dizer que a nossa empresa ficou praticamente 2 anos ali, trabalhando de forma, eu vou chamar meio que informal, ou seja, exemplo, a Gafisa, quando a gente trabalhou com vocês, quando tinha trabalho,
a gente era acionado. Quando não tinha, obviamente, nós não éramos acionados. Era avulso. Era o avulso. A gente chamava de esporádico na época, né? Os trabalhos esporádicos, né? Era muito chamado isso na época desse serviço de entregas. Assim, a gente teve a oportunidade de fechar um primeiro grande contrato, né? Que era numa gráfica, que inclusive ela não, infelizmente, não existe mais. Na época era uma das maiores gráficas do Brasil no ramo promocional. E esse foi o meu primeiro grande contrato. E também tem uma historinha bem interessante, rapidinha, que eu vou tentar contar. Pode contar. Em relação à gráfica, porque quando a gente teve a oportunidade de apresentar, eu fui fazer a apresentação desse primeiro grande contrato, que para mim, nossa, seria uma coisa assim, a nossa empresa, se a gente fechasse esse contrato, a empresa ia mudar totalmente de patamar. Você imagina que eu ia sair de 15, 25 boys que eu tinha trabalhando comigo, para só um contrato eu ia ter aproximadamente 50 pessoas nesse contrato. Então, era um negócio que a gente ia fechar um grandioso. Para mim, assim, inalcançável. Até um contrato com 50 pessoas. Que a gente ia ter, vamos fazer uma conta. Assim, eu ia sair de 50 mil reais de faturamento para 300 mil reais de faturamento. Alguma coisa nesse sentido. Então, assim, ia mudar totalmente o patamar nosso. E eu cheguei no dia e a casa de ferreiro sempre, né? Espeto de pau. Então, eu não tinha... Eu tinha que levar a uniformização desse profissional que ia se manter dentro dessa empresa. Ou seja, cada boy ele ia ter uma uniformização, ia ter um padrão ali e tal, uma bolsa para transporte de fotolito. Me desculpem, se eu falar de fotolito, vão falar que eu sou muito velho, inclusive. Né? Eu sou do tempo do fotolito. Então, hoje em dia não tem mais. Exatamente. Eu sou desse tempo. Exatamente. E era o fotolito, realmente, né? Então, nós que inclusive implementamos a bolsa padronizada para o transporte de fotolito no mercado, que não tinha, e eu, modestamente falando, inventei uma bolsa específica para isso, e o mercado todo passou a usar, enfim. Então, no dia da apresentação, eu falei, não tenho nenhum motoboy que pudesse ir vestido. Quem foi vestido foi eu. Então, aí no momento que eu fui fazer a apresentação para o meu cliente, eram japoneses, né? Eles olharam para mim assim e eles falaram assim para mim, eu estou aguardando o Rodrigo, você veio fazer alguma entrega para mim? Eu falei, não, eu sou o Rodrigo e vim fazer a apresentação do trabalho. E sim, e foi graças a essa minha vestimenta, eu fui com o bonezinho, com a camisa, com a calça, com a bota, e foi ali que eles, foi a melhor palavra que eu escutei na minha vida, eles falaram assim, não vou me esquecer nunca, ele falou assim, quando que vocês podem começar? Entendeu? Então isso foi, nossa, assim, eu saí dali chorando, porque foi assim uma coisa que foi um grande contrato, né? Um grande contrato que a gente fechou. E partindo dali, o que aconteceu? A gente passou a virar uma empresa de entregas de motos, né? Das gráficas. Então, dali a gente foi indicado para várias gráficas. Então, o mercado se abriu para mim de uma forma absurda para o ramo gráfico. E ali, partindo dali, a gente ficou praticamente, não vou dizer reinando, mas entre as grandes empresas de moto, a gente chegou aproximadamente eu cheguei a ter aproximadamente 250 motos, aproximadamente, dentre as empresas do mercado, né? Mas com o advento da internet, toda a tecnologia que veio nessa parte de impressão e fotolito e pré-impressão, algumas coisas também começaram a acabar, né? E aí... Então, aí que entra, eu acredito que seja aí nesse momento que uma grande mudança de mercado afeta o nosso negócio. Né? A pandemia afetou alguns mercados e você estava muito inserido dentro de um segmento. Exatamente. Que no desenvolvimento natural desse segmento você foi afetado. Sim, né? sim. E aí, isso aí que eu quero te contar, que você conte, porque você contou o que foi uma grande virada, que foi a entrada no mercado gráfico. Perfeito. Você está contando aí a sua linha do tempo, o que te fez, você abraçou uma oportunidade, né, fez uma boa apresentação, abraçou essa oportunidade e entrou nesse segmento. Perfeito. E ficou um tempo assim.
só que teve uma hora que você teve problema. Então, você conta como é que foi esse momento e por que que isso aconteceu, que é o mais importante, porque o que a gente está aqui para aprender é justamente isso, porque a gente acaba ficando não acomodado, mas a gente gosta, né? Quando a empresa deu essa grande virada, pô, 6 vezes maior o faturamento, não sei se era essa a proporção, Sim. você fala, caraca, agora é daqui para cima. E aí você não espera que algumas coisas aconteçam. Então eu quero que você conte como é que foi isso, por que que isso aconteceu com você. Eu vejo isso como um problema realmente grave e isso é natural, né? Você sair de um faturamento proporcionalmente, eu não me lembro na época, mas de 50 mil para 300 mil reais é uma subida enorme, embora você tenha vários custos e encargos ali inclusos. Eu acho que você se empolgar, a palavra é muito essa, com essa mudança de faturamento e você não conseguir entender que, obviamente, que você não tem só ganho ali, né? Faturamento não é lucro, né? Faturamento é faturamento, basicamente. Né? Exatamente. Então, eu acho que esse é um dos problemas. Então, respondendo até melhor a pergunta que você havia me feito lá atrás, eu acho que esse foi mais um dos meus erros, né? Vamos colocar assim. E, ao mesmo tempo, a posteriori, eu consegui agir rápido e fazer um acerto, né? O que foi? A gente identificou, eu comecei... nessa empresa, por exemplo, que eu fechei esse grande contrato, eu fui praticamente o último a fechar a porta, porque eu ainda até continuo um pouco com isso, não adianta, isso não sai de mim, que é a questão de você abraçar o cliente ali de tal forma que você esteja ali junto com ele para que você possa tentar crescer junto com ele, né? Então, isso é uma coisa importante, pelo menos que eu considero como a forma que eu costumo trabalhar. Mas o que aconteceu? A gente começou a identificar esse novo advento, a tecnologia, a internet, ela estava mudando de patamar ali, e eu precisava fazer alguma coisa. Só que a gente começou a perder alguns contratos. Essa própria grande empresa que eu tinha 40, eu comecei a perder, começou a diminuir para 10, diminuiu 10, depois diminuiu mais 10, e assim sucessivamente. Só que a gente já tinha, inclusive, clientes até maiores do que esse primeiro contrato que o nosso, a gente também operando. E como a gente ficou uma transportadora conhecida do ramo gráfico, editorial, todas elas foram afetadas, né? E a gente pensou, aí quando a gente começou a perder esses contratos, eu falei, poxa, ou a gente vai morrer junto com essas gráficas, ou eu vou mudar de ramo. Só que aí eu comecei a entender que o que eu fazia era transporte, independente de qualquer coisa. Ou seja, peraí, se eu faço entrega com moto, eu posso fazer com carro, eu posso fazer com caminhão. E a gente, naquela época, a gente já estava aproximadamente, nós tínhamos aproximadamente, vai falar o número aqui, entre 6 e 10 caminhões, a gente já tinha essa época. Nós já tínhamos uma estrutura, de certa forma, grande. E aí eu escutei uma palavrinha, uma pessoa me chamar, falar um negócio chamado e-commerce. Eu falei assim, o que é isso, e-commerce? Aí eu fui convidado por uma empresa que estava começando no Brasil, vou até falar o nome, porque essa empresa não existe mais, chamava Fera.com. Esses caras foram os que praticamente, eles começaram, era uma empresa mexicana, ela praticamente entrou no Brasil. Puxa, eu estou entregando a idade, né? Mas tudo bem. E eu fui convidado por uma empresa, e me apresentaram uma empresa que estava começando nesse negócio chamado e-commerce, chamado Submarino. Eu falei, que é submarino? Para mim, submarino é aquele negócio, ficar na água. Enfim, aí eu fui conhecer um pouco mais. Aí um cara lá dentro, que hoje inclusive é um profissional, hoje dá consultoria para o mercado, chama André Shinohara, aprendi muito com esse cara. Ele me explicou o que era o e-commerce e a gente começou a atuar. E aí aconteceu uma situação muito parecida com o que aconteceu com a moto, né? A gente começou com o Submarino já tinha feito as aquisições com a Shoptime e a B2W, né? Dali a gente foi indicado para o Magazine Luiza. Foi uma época que, inclusive, eu cheguei até a apresentar
propostas, inclusive para a própria dona Luísa, eu cheguei a conhecê-la, ela chegava a receber, Legal. ela chegava a receber os fornecedores, inclusive ligar brigando quando a gente atrasava as entregas dela. Ela pessoalmente ligava, inclusive. E a gente foi para uma grande plataforma também que cresceu muito, que foi a Ricardo Eletro, né? Ricardo Eletro foi o auge assim da minha operação. A gente chegava a fazer, só para você ter noção, eu cheguei a fazer quase 10 mil entregas por dia para o e-commerce. Que hoje é um número até, de certa forma, quando você fala dos grandes players de entregas pela internet, hoje não é hoje um volume altíssimo de entregas, mas para o meu porte foi o preço. E a gente começou a crescer muito no e-commerce. Só que... Foi aí que foi uma grande virada? Foi aí que você realmente começou a decolar de novo? Porque você teve uma caída com a questão das gráficas. Sim, sim. E foi quando você identificou que ter contrato com... Você tem um grande contrato quando esse cliente vai embora, onde você fica lascado. Foi uma das coisas que você aprendeu. Exatamente. E aí você entrou nessa área de e-commerce e foi daí no e-commerce que você começou a alavancar de vez? Foi. A gente imaginou que foi o auge, né, da nossa operação. E a gente começou a diversificar. Foi um pouquinho antes disso, a gente já tinha se transformado em transporte de carga. E a gente meio que até diante das dificuldades que a moto tinha na época, a gente parou quase não, a gente parou 100% de atender a moto, porque a moto praticamente, no meu entender, ela morreu com a vinda depois dos aplicativos, praticamente o serviço de moto acabou, pelo menos na minha visão. Mas a gente virou transportadora e focou 100% em transporte, mas a gente até, de certa forma, a gente passou por um processo muito parecido com o que aconteceu na época do meu começo de moto. Foi praticamente um segundo recomeço, porque a gente atendia os clientes também de forma avulsa com o transporte de cargas. A gente começou a atender muito o mercado de transporte rodoviário e aéreo, né? Que a gente começava a diversificar um pouco disso. Mas também faltava aquele grande cliente, aquela segurança financeira para que a gente pudesse estruturar. E o e-commerce ele foi esse grande crescimento. Só que, ao mesmo tempo, eu vou me adiantar um pouquinho na explicação, a gente começou a identificar também que o fato da gente faturar, eu não vou falar números aqui para não ficar chato, mas o fato da gente ter um faturamento altíssimo não queria dizer também que a gente estivesse tendo lucro. Então, a gente chegou a faturar com essas 10 mil entregas por dia, por exemplo, a gente chegou a faturar altíssimo também. Só que a gente talvez por ter pego esse começo do e-commerce, a gente não se estruturou ao ponto da gente otimizar processos dentro da nossa empresa de uma forma que que a entrega pudesse ser rentável. Foi aí que a gente tomou uma decisão assim muito dura, mas necessária, que a gente praticamente entregou todas as contas de e-commerce. A gente parou de operar e-commerce. A gente, vamos dizer assim, eu costumo dizer que eu quebrei 3 vezes, né? Porque assim, a gente percebeu o seguinte, vou falar um número hipotético, a gente faturava 100 mil e gastava 100 ou 105 no e-commerce. Então, tem uma coisa muito importante que você está falando aqui, que isso muitos empresários caem. Sim. Eles se deslumbram com um faturamento alto, mas faturamento não é lucro e você está repetindo isso várias vezes. Exatamente. Então, você achou ótimo várias empresas te contratando, um volume alto, mas você não se planejou de novo. Exatamente. Para um novo produto, porque eu falo que cada produto que a gente põe na empresa, cria na empresa, você tem que como se fosse criar um negócio novo, você tem que olhar custo, processo, uma série de coisas. E você não viu isso, e isso te prejudicou. Então tem mais uma lição aí que você está passando, que isso não passou só uma vez, passou mais de uma vez. Sim, palestra. Né? E a gente acaba repetindo os erros até a hora que que a gente para de repetir eles, né? Mas então conta, como é que foi desistir de um negócio que estava faturando alto, mas lógico, não estava tendo lucro, que foi uma decisão inteligente, mas é uma decisão muito arriscada. Sim. Muito arriscada. Sim. Como é que foi isso? Então, o que acontece? Me desculpa que meu telefone desconectou aqui, me perdoe.
Tudo bem. Me perdoe. Então, o que acontece? Você pode repetir a pergunta? Me perdoe. Tudo bem. Você estava falando do momento que você desistiu dos contratos de e-commerce. Sim, sim. O motivo de você desistir desses contratos era porque eles não eram lucrativos. Mas Exatamente. como é que foi desistir de um negócio assim? Como é que foi o depois disso também? A gente identificou, no meu ramo tem um pouco disso, né? As transportadoras, a gente costuma falar que, assim, transportadora, ela nunca quebra vazia, né? Ela sempre você vai numa transportadora, uma transportadora que está fechando as portas, por exemplo, se você entrar no armazém dela, o armazém está sempre lotado. Por quê? Porque ele não tem como fazer as entregas, ele não tem como pagar o posto de combustível, ele não tem como pagar os terceiros que fazem entrega. Enfim, ela sempre está. Uma transportadora não quebra vazia. Ou seja, você não quebra porque você não tem cliente. Pelo menos na minha atividade é assim. Você quebra com o cliente. Tá? Meu ramo é muito disso. Então, assim, essa decisão, a gente tomou essa decisão dura, porque quando a gente pegou e viu o faturamento, olhou o faturamento e olhou os gastos que a gente estávamos tendo, a gente falou, puxa vida, a gente está pagando para trabalhar. Então, a gente vai ter que entregar essas operações para ficar mais leve, para a gente poder recomeçar ali, entregar uma estrutura, diminuir o armazém, ou seja, praticamente a terceira vez que isso aconteceu. Então, como você disse, a gente cometeu os mesmos erros, porque assim, o meu ramo ele tem esse problema, tá? Ele é assim, você entra um cliente que entra, ele muda a história da tua empresa, dependendo do volume de operações que ele te traz. Então, se você fecha com um grande embarcador, como acontece, essas grandes empresas de e-commerce, veja, desculpe, eu não estou aqui desanimando quem queira começar com transporte, não é isso. Mas assim, quem vai trabalhar com e-commerce hoje, prestando serviço para empresas de e-commerce, eles têm um volume muito alto de operações. Então, eles te abrem a torneira com esse alto volume e você tem que se virar para fazer essas entregas, porque, principalmente quando você fala da pandemia agora, não dá nem para... O volume de e-commerce, ele multiplicou em 4 vezes, né? Praticamente tinham antes, né? Ele quadriplicou. Então você tem que se virar nos 30 para poder trazer executar esse trabalho que você vende, porque hoje o maior diferencial do transporte de cargas, e principalmente no e-commerce, é o prazo de entrega, né? Sim. Hoje o diferencial, às vezes não é nem tanto a venda do produto, mas o prazo de entrega faz a diferença. Uhum. Então, assim, só voltando um pouquinho nesse ponto relacionado a essa decisão da mudança. A gente realmente resolveu focar no B2B. Então, a gente resolveu não fazer mais o B2C, que é o porta a porta, a entrega porta a porta. Esse foi a decisão mais sábia que a nossa empresa, pelo menos, tomou naquele momento. E partindo daí, a gente começou a atender. Aí eu aprendi muito com esses erros, eu comecei a fazer uma diversificação das operações. Eu tive que realmente me reinventar, porque assim, eu estava ainda acostumado a atender o ramo gráfico promocional. Então eu fui aprender a gente iniciou um trabalho com hoje uma das maiores empresas do mundo. Eu posso até falar o nome, acho que não tem problema. A gente começou um grande projeto com o Walmart. E esse projeto me fez mudar da água para o vinho, ou seja, diversificar totalmente o meu sistema de trabalho. O que é entregar comida, o que é entregar produto, né, para o varejo, para o supermercado, para o grande atacadista ali. Enfim, a gente começou a fazer uma diversificação da operação e é nisso que a gente vem caminhando até hoje. A nossa empresa, ela procurou diversificar. Então, hoje, por exemplo, eu atendo ramo de informática, alimentício, cosmético, médico, correlato, medicamentos. Então, assim, a gente hoje tem uma pluralidade de clientes, ou seja, a gente tem operações extremamente diversificadas e é óbvio que a gente trouxe algumas questões envolvendo
uma forma de se diferenciar. É isso que eu sempre busco trazer para o mercado. Me diferenciar, estar um pouco com uma visão um pouco mais à frente para que a gente possa se diferenciar, porque hoje ainda existe grandes e excelentes transportadores no mercado, empresas gigantes aí que estão concorrendo, e que a gente está concorrendo, então, obviamente, se diferenciando no mercado, e a gente hoje vem se destacando através de alguns nichos que a gente vem atuando hoje, que hoje, por exemplo, é a sustentabilidade. Hoje uma das bandeiras que eu mais defendo é a sustentabilidade. E a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Então, a sua grande virada, que você considera assim, que realmente fez o seu negócio decolar para valer e se estabilizar no sentido de você não ficar amarrado a contratos muito grandes, que quando esse cliente vai embora, você sente. Você aprendeu a diferenciar, ou vamos dizer assim, formar o seu custo melhor até mesmo antes de fechar um contrato. Então, são erros que você teve aí no caminho que hoje você já acertou, e aí que a sua empresa realmente ficou sólida de verdade. Diversificar clientes e saber calcular os custos. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, antes da gente voltar a falar assim, sobre o futuro da RN, a sustentabilidade. Você tem uma foto lá no teu perfil de um prêmio que você recebeu em relação a isso. Sim. Eu quero que você me conte que característica que você possui, que você acredita que foi fundamental para fazer você chegar até aqui. Ousadia. Ousadia. Eu acho que pelo menos é a forma que eu trabalho hoje, né? Eu sou uma pessoa assim que eu tento da melhor forma possível, óbvio que agora eu vou confessar a minha idade, tá? Não pareça, mas eu vou confessar, são 44 anos que eu tenho hoje. Então, eu ainda tenho no meu DNA a questão do empreendedorismo, assim, eu tenho isso muito, eu tento às vezes fugir disso, e é óbvio que com os meus 44 anos agora, eu me considero muito jovem ainda, porém, a gente fica um pouco mais receoso, porque o recomeço é algo assim muito dolorido, né? Você recomeçar um negócio, tem gente que não consegue se recuperar psicologicamente com o recomeço. Psicologicamente. Né? Sim. Uhum. Mas eu acho que eu sou uma pessoa muito ousada e eu acredito muito naquilo assim que no meu foco, assim, sabe? Eu sou uma pessoa muito focada. Mas eu acho que a ousadia, se eu pudesse te falar uma palavra, é a ousadia. A ousadia, eu acho que você tem que... eu acho que a gente tem que sempre ter isso para a gente poder montar um negócio. Não adianta, eu aprendi isso com um professor de marketing que eu tive, e ele falou assim para mim uma vez, ele falou, Rodrigo, a gente tem uma matéria aqui que é a parte de pesquisas, né? Hoje você vai lançar um produto, você tem que pesquisar, você tem que... Por exemplo, você vai montar um barzinho. Você vai montar esse barzinho, você fala, poxa, eu vou montar perto de uma faculdade, porque ali vai ter um público X, ou perto de uma empresa, desse condomínio de prédios. Ou seja, você tem que fazer uma pesquisa básica para você montar o teu negócio. Não adianta você simplesmente abrir aleatoriamente. Mas você tem que ter algo em você que é a questão do seu sentimento. Entendeu? Então, se você tiver um sentimento que você possa, ali dentro de você, que você acredite naquele produto que você vai lançar e você, obviamente, tendo uma base ali para que você possa fazer aquele negócio acontecer, eu acho que isso é o diferencial. Legal. No começo da live eu falei que o que eu percebi em você, né, na época que a Gafisa era sua cliente, era essa sua parte comercial, a parte de você, como você apresenta a empresa, a sua segurança. Sim. A qualidade do serviço contava muito. Perfeito. O atendimento de vocês contava muito. Lembro que eu era atendida pela Janete. Ela continua comigo até hoje. Jura?
Nossa, como eu infernizava a Ela, Janete. E assim, para você ver que para todas as empresas que eu fui andando, depois que eu saí da Gafisa, sim, eu fui para DeLong, depois eu sim. tive a minha própria empresa. Para onde eu ia, eu entrava em contato com vocês quando eu precisava, Olha que legal. né? Muito obrigado. É, porque o atendimento de vocês sempre foi muito bom, a qualidade do trabalho de vocês. E Eu, tudo isso embaixo de você, né? é, eu, Dessa sua eu, ousadia, do seu foco. Perdão, Thaís, me perdoe em te interromper, mas eu acho que isso é uma base extremamente importante, que é a questão também do pós-venda. Não adianta também a gente vender um serviço, você fazer ali uma apresentação, hoje em dia, com os recursos que a gente tem, você monta uma apresentação bonita, né? Eu sou da época do impresso, né? Você fazia uma apresentaçãozinha impressa e levava aquele material lindo na hora da apresentação, só que quando você iria testar o serviço, você percebia ali a qualidade do profissional que for te atender ou do atendimento pós, né, que você tem. Então, eu sempre prezei muito por isso. Hoje a gente opera, por exemplo, com grandes empresas, empresas assim, multinacionais, que têm um nível de exigência enorme. Então, assim, se você não tiver uma infraestrutura de atendimento de pós-venda, você não se mantém. Eu tenho, por exemplo, uma multinacional que a gente atende hoje, uma das maiores empresas de alimento do planeta, em que eu atendo ela há 10 anos. Para que a gente possa se manter num cliente desse durante 10 anos, com esses famosos bids e bids, porque agora a palavra da moda é bid, né? Que são as antigas concorrências e licitações, né? Que existem agora é bid, né? Então a gente participa, são contratos que são sendo renovados a cada 2 em 2 anos, e você está concorrendo com grandes empresas. Eu acho que o que te coloca hoje, o que te mantém num cliente hoje, não é o contrato, é o teu atendimento. Com certeza. Exatamente. Com certeza. E, vamos falar também de uma coisa que assim que chama atenção para a RN e chamou atenção para mim no momento que vocês estão, que é a sustentabilidade. Eu vi as empresas, né, pelas fotos, as empresas que você atende, empresas grandes, L'Oréal, Nespresso, e conta um pouco sobre a sustentabilidade, tecnicamente falando, em relação aos caminhões, né? Perfeito. Mas o quanto isso é importante, a sustentabilidade é importante para o seu negócio, seja para a sua marca, pela construção da sua marca, quanto para o seu negócio. O que isso melhora? Isso te atrai mais cliente, melhora faturamento? Qual que é a grande vantagem de um negócio olhar para a sustentabilidade? A gente fez uma apresentação agora para a L'Oréal e a gente, inclusive, aquele prêmio que está é justamente a gente foi a empresa de transportes mais sustentável, o transportador mais sustentável da L'Oréal com a inovação do projeto Caminhão Movido a Gás Biometano, né? Então, eu vou voltar um pouquinho para você poder entender. Conforme eu falei na apresentação que a gente fez na L'Oréal, né? A sustentabilidade, pelo menos, ela começou um pouco dentro da minha casa, né? Não adianta você imaginar a sustentabilidade sem você começar a fazer as coisas dentro da sua própria residência. Então, de forma muito, vamos dizer assim, sem nenhuma visão e entendimento, eu comecei a fazer isso dentro da minha própria casa. Então, você começou a reciclar os lixos, comecei a fazer aquela lição de casa. Partindo dali, eu trouxe essa ideia para dentro da minha empresa e comecei, através de tudo que a gente enxerga, do que a gente vê hoje, as queimadas no Mato Grosso, as queimadas na Amazônia, a mudança climática que a gente está tendo hoje de um modo geral, o fator ambiental é o que mais impacta, né? Então eu comecei a tentar fazer a minha parte e compartilhar um pouco disso com os meus amigos, com os meus clientes. Os próprios clientes que a gente opera hoje, como você deu o exemplo da Nespresso, por exemplo, hoje ela é uma das empresas mais engajadas nesse processo de sustentabilidade, né? Porque as cápsulas de café que a gente consome, eles fazem todo um processo de reciclagem através daquelas cápsulas. Então, tem toda uma comunicação voltada para aquilo, e aquilo é extremamente real, né?
os próprios embarcadores que a gente opera hoje, eu comecei a entender, por exemplo, eu fiz um pouco da minha parte dentro da minha casa, mas eu comecei a ser, vamos dizer assim, entra um pouco daquela coisa de ousadia e de inovação, né? Os clientes, você prestando serviço hoje para essas grandes multinacionais, os clientes eles começaram a obrigar os transportadores a apresentar projetos de inovação. Foi quando eu fui até assistir um jogo das Olimpíadas de 2014, acho que foi no Rio de Janeiro, não é isso? Enfim, as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. Olha como a minha memória é muito boa, né? Então eu fui assistir um desses jogos e vi um carro elétrico, um veículo elétrico com o logotipo de uma dessas grandes empresas que presta serviço de transporte nas Olimpíadas. Eu olhei aquilo e eu falei assim, nossa, que interessante. Já pensou se eu levasse um projeto desse para a Nespresso? E foi exatamente o que aconteceu. Eu levei esse vídeo, eu entrei em contato com a BYD, que é a BYD, né, que essa empresa é a maior fabricante de baterias do mundo, tá? A BYD. Possivelmente o nosso celular que nós estamos falando aqui, ele é a bateria BYD, mas a BYD ela produz para a Apple, para Samsung, para todo mundo as baterias de celular. E aí eu entrei em contato com eles me receberam super bem. Me apresentaram o carro e eu peguei esse carro, aí vem a questão da ousadia, né? Eu preparei esse carro, fiz uma comunicação visual inteira nele, contratei uma empresa, fiz um vídeo institucional e apresentei para o meu cliente Nestlé. E foi através daí que a gente recebeu, inclusive, uma premiação como o prêmio de inovação em transportes da Nestlé de 2017. Então, partindo dali, a gente começou a entender como a sustentabilidade, além dela me trazer, a gente poder estar operando com um veículo com menos emissão de CO2 na atmosfera, que impacta muito. O transporte hoje é um dos meios que mais impactam a emissão de CO2 na atmosfera. A gente conseguiu fazer do limão a limonada, ou seja, a gente falou, poxa, a gente vai contribuir com o meio ambiente, mas também isso vai nos trazer visibilidade para o cliente. E a gente começou. Hoje, somente na Nespresso, nós já temos quase 10 carros elétricos operando para fazer toda essa parte de logística reversa de cápsulas em bares e restaurantes de toda a grande São Paulo. E é um dos projetos que a gente começou. Partindo dali, outros grandes clientes começaram a nos acionar. Então, a gente começou a atender também outras empresas, também com veículos elétricos, mas a gente, como já estava trabalhando com caminhões, a linha pesada de caminhões, semi-pesado e pesado, a gente falou, poxa, mas como trabalhar com um caminhão desse porte elétrico? E a gente já trabalha com uma marca hoje de caminhões, que é uma das melhores marcas no mercado, que é a Scania, né? Que é uma das maiores fabricantes de caminhões. Hoje, praticamente, a nossa frota pesada ela é toda a Scania. E a Scania me convidou para me apresentar um lançamento de um caminhão movido a gás. Quando a gente entrou em contato com a BYD na possibilidade de trabalhar com um veículo de pesado elétrico, a BYD falou, olha, eu tenho aqui o caminhão, mas ele custa um valor que seria inalcançável para as empresas poderem operar aqui no Brasil. Hoje o carro elétrico, pesado, ele é um veículo praticamente impossível de você operar aqui. É um caminhão elétrico de grande porte, ele vai custar na faixa de 3, 4 milhões de reais aproximadamente. Então é uma conta impossível de fechar. Foi partindo daí que a gente falou, poxa, eu acho que o veículo a gás pode ser um grande caminho. E quando esse projeto foi apresentado para a gente, também foi apresentado que se a gente utilizar o biometano ele é o gás que ele é retirado não das profundidades, porque o GNV, que é esse gás que a gente vê nos postos, ele é o gás que ele é tirado junto com o petróleo, praticamente, das profundezas, né? Já o biometano, não, ele é produzido através do lixo e de diversos outros detritos. A gente consegue produzir o biometano. E por incrível que pareça, ele é um gás que ele produz, ele sendo utilizado hoje como combustível,
ele agride até 90% menos do que o combustível convencional, que é o diesel. Aí eu falei, poxa, já que a gente não consegue comprar o caminhão movido elétrico para transporte de peso, de alto peso, a gente então vai trazer o biometano. Foi aí que a gente trouxe, eu levei alguns embarcadores para a Fenatran, que ela tem praticamente a cada 2 anos tem essa Fenatran, levei esses meus clientes e a gente conseguiu apresentar esse projeto e começou a vender, colocar esse caminhão para o mercado. Hoje nós já estamos com quase 10 caminhões movidos a gás biometano para esses grandes embarcadores. E nós tivemos a sorte e o privilégio de ter sido a primeira transportadora do Brasil a adquirir o caminhão movido a gás, né? Então, hoje a gente também teve essa possibilidade. Hoje, além de a gente ser uma das empresas com o maior número de veículos elétricos do Brasil em transporte de carga convencional, nós também temos hoje, somos a primeira empresa a implementar o veículo movido a gás biometano e já estamos aí com grandes empresas utilizando esses veículos. Muito legal, muito legal. Rodrigo, a gente tem 2 minutos para encerrar. Desculpa porque eu falo demais. Passou rápido demais. Será que eu trabalho? Imagina, será que eu faço a parte comercial da empresa? Será? Não, a sua história é muito boa, muitos ensinamentos aqui, essas coisas que, principalmente onde a gente erra, é bom contar para as pessoas, porque às vezes as pessoas não enxergam que começar sem planejamento, não calcular custo, colocar todo o seu faturamento em cima do mesmo fornecedor, são coisas aí que você mostrou para a gente que fazem a gente dar dessa barrigada no negócio, mas que também com ousadia, que é uma característica que você tem, você reergueu o seu negócio, inovação, também é uma coisa que está fazendo bastante diferença aí, né? Essa parte de sustentabilidade. Então, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Quero te agradecer muito, mais uma vez, por ter dividido a sua história com a gente aqui. E, bom, eu vou deixar gravada, te mando o link. Perfeito. E muito obrigada mais uma vez. E parabéns pelo seu sucesso em todos esses... vai quase 25 anos aí, né? Puxa vida, não me lembro tanto tempo assim. Mas até mais. Eu vou tentar encerrar aqui. Eu quero agradecer também a todas as pessoas que estão vendo e vão assistir também. E eu me coloco à disposição, se você precisar de algo, alguém quiser me procurar para fazer alguma pergunta também, estou à disposição para ajudar também, quem precisar. Show. Obrigadão. Obrigadão mesmo. Então, uma boa noite para você. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado. E até a próxima. Tchau. Até logo, Thaís. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.